E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste, e este é o 17º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 16º, nós falamos um pouquinho sobre abertura do silo e manejo de descarregamento. Neste episódio, o 17º, nós vamos falar um pouco sobre a amostragem e avaliação das silagens no pós-abertura do silo. E o nosso convidado será o Dr. Rafael Amaral. O Dr. Rafael é zootecnista formado pela Unesp Campus Jaboticabal. Ele é mestre e doutor em Ciência Animal e Pastagens pela USP Exalc. Ele atua desde a graduação e também nos cursos de pós-graduação na área de produção e desenvolvimento de tecnologias para silagens. Ele já atuou em diversas empresas desse ramo no nosso país e atualmente ele é o gerente de produtos para silagens na América do Sul da Lallemand Animal Nutrition. O Dr. Rafael Amaral também é o responsável pelo portal Dr. Silage, uma das principais fontes de informações que nós temos no nosso país. Com certeza, o Dr. Rafael é uma das principais referências no assunto de produção de silagens que nós temos no Brasil. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre amostragem e avaliação de silagens pós-abertura do silo. A ideia principal é que a gente entenda a importância, quando e como fazer a amostragem para a coleta de amostras de silagens no silo. Essas amostras elas vão para os laboratórios especializados para que a gente tenha uma avaliação, uma análise da composição bromatológica, da digestibilidade, e essas informações vão ser utilizadas pelo nutricionista na formulação das dietas. Mas é importante também que a gente consiga avaliar alguns indicadores, alguns parâmetros no silo e na silagem para entender como foi o processo de conservação e também entender como nós estamos fazendo o manejo de desabastecimento do silo. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, esse episódio também está disponível no nosso podcast. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast, aproveita, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e acompanhe todos os episódios por lá também. E agora, vamos ao bate-papo com o Dr. Rafael Amaral. Aproveita! Bom, pessoal, vamos começar o bate-papo aqui do nosso 17º episódio do Silagem BR, nosso podcast e canal no YouTube também. E hoje eu tenho o prazer novamente de receber o Dr. Rafael Amaral aqui comigo. É realmente uma satisfação, uma honra muito grande. Obrigado, Rafael, por aceitar o convite e seja bem-vindo novamente. Professor Rafael Reis, eu que agradeço aí a oportunidade de novamente estar com você. Mais uma vez parabenizando aí o excelente trabalho de divulgação de conhecimentos relacionados à silagem, e eu fico feliz aqui de estar novamente falando aí um pouquinho mais aí sobre o tema aí com todo aí o público aí que assiste e acompanha o Silagem BR. Legal, Rafael. Rafael esteve presente, né, com a gente aqui no 6º episódio, né, Rafael, falando um pouquinho daquele tema, né, fazendo o seguinte questionamento, né, você está preparado para produzir silagem? E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho já da silagem pronta, né, então falar de amostragem, falar da avaliação na silagem. Rafael, fala para a gente um pouquinho da sua atuação, com o que você está trabalhando hoje em dia, para o nosso público se situar um pouquinho na sua experiência no assunto, Rafael. Legal, Rafael. Bom, hoje em dia eu trabalho na Lallemand como gerente de produtos, fazendo um trabalho técnico aí para a América do Sul. Né? A gente tem feito bastante trabalho a campo, apesar da pandemia ter sido intensificada aí nos últimos meses. Aí agora já está melhorando, a gente está saindo a campo já, conseguindo aí olhar um pouco mais o processo de perto. E a gente continua também lá no Dr. Silage, postando, publicando. Espero que agora consiga retomar mais ainda um pouco mais as postagens, porque todo mundo voltando para o campo agora, com certeza aí vai ter bastante material aí para a gente divulgar aí para todos, né?
Legal. Bom, o nosso tema de hoje, né? Nos episódios anteriores a gente falou do processo de conservação dentro do silo, falamos de tempo de armazenamento, né? E no último episódio nós falamos um pouquinho sobre o manejo do descarregamento, né? Então, aquele manejo de retirada da silagem, né? Os cuidados com o silo durante o processo de retirada da silagem para utilização pelos animais. E hoje, Rafael, a ideia é que a gente fale um pouquinho das técnicas, né, relacionadas à amostragem e também a avaliação da silagem ali no pós-abertura, né? Então, falar de amostragem e falar de como que a gente consegue ter uma ideia, né, ver alguns parâmetros, alguns indicadores da silagem. O primeiro ponto, então, Rafael, que eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente é sobre a amostragem, né? A importância de se fazer uma boa amostragem, como fazer, né? O momento correto, o local no silo. Então, acho que dá para a gente bater um papo sobre isso, né? Legal, Rafael. Acho que é importante. Eu queria, antes da gente intensificar um pouco da amostragem em si, né? Mas assim, a avaliação que a gente faz no silo, eu acho que é importante a gente segmentar isso em duas grandes frentes, né? Uma avaliação, né, uma coleta de silagem, uma amostragem de silagem que nós vamos mandar para o laboratório e vai servir para o nutricionista fazer a formulação, né, e garantir que o animal desempenhe, né, da forma que ele espera. Mas também é importante, e aqui eu gosto de chamar a atenção, que vamos dizer, uma amostragem da silagem olhando do ponto de vista de como aconteceu o processo fermentativo, que a gente pode fazer em loco no silo, né? E aí, nessa amostragem, a gente coletar vários feedbacks de como que foi a fermentação e como que está sendo o manejo pós-abertura, né? Porque a partir de algumas avaliações, a gente vai conseguir, às vezes, até tomar decisões para a próxima ensilagem, né? Mas, olhando assim do ponto de vista, então, de amostragem, para a gente coletar a amostra, né? E para que isso seja enviado para o laboratório, para a gente formular uma dieta, a gente considera daí, então, assim, nós temos que fazer coletas de amostras, né, ao longo do painel do silo, para que isso represente, né, aquela fatia que está sendo entregue para o animal diariamente, né? E é importante a gente lembrar que no silo a gente tem diversas regiões ali distintas, né? Eu sempre considero o centro do silo como sendo a melhor silagem, né? Ali foi a máxima oportunidade ali da fermentação desempenhar o melhor e tudo mais. Sim. E às vezes, né, o que a gente tem que pontuar aqui, tem muita gente que acha que eu coletei uma amostra do centro, eu estou representando. Então, isso não é verdade, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o topo do silo é um dos lugares mais susceptíveis aí a perdas, a presença de oxigênio, a deterioração aeróbica intensa, né? Então, assim, a gente tem que considerar isso, né? Nós temos que considerar também que as laterais do silo, elas podem sofrer fermentações secundárias, né? Um silo que geralmente de trincheira, em contato com o solo, em contato com o próprio concreto, né, pode ter dificuldade de queda de pH ali, pode ter desenvolvimento de clostridio, isso gera qualidade de silagem diferente. Então, assim, é claro que o centro, ele representa uma grande totalidade, né, do silo, né? Eu considero que mais ou menos aí 70% do que a gente olha assim, que considera centro, seria aí o que representa uma silagem. Mas, assim, o que a gente recomenda hoje, uma amostragem, é a gente fazer uma amostragem como se fosse em diferentes pontos, né? Fazer como se fosse uma amostragem em um W ou como se fosse um M, né? Pontos que representem, né? Eu acho que, assim, a gente não pode definir, por exemplo, você fazendo 10 pontos é suficiente. Não, eu acho que é importante a gente olhar a homogeneidade, né? E também, assim, vai depender do tamanho do silo. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que coletar amostras aleatórias, né? Mas que perfaçam, né, toda a região do silo,
E claro, né, a gente tem ali a região central, né, que do silo a gente tem que dar a oportunidade aí da gente de estar aumentando a proporção dessa região no número de amostras. Então, assim, uma amostragem em formato de M, por exemplo, ela nos ajuda a coletar pontos aí interessantes, né? Sim, eu vou destacar duas coisas que você falou que eu acho que são, né, Rafael, primordiais, né? Quando a gente vai fazer a coleta, né, no painel do silo, a primeira coisa é a gente caminhar por ali, olhar e ver a homogeneidade daquilo ali, né? Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais heterogêneo você perceber que tá essas camadas, né, da base, das bordas, do topo, né, mais cuidado, né, ou mais cuidadosa tem que ser a coleta da amostra, né, essa amostragem. E com o segundo ponto seria, né, com o objetivo de evitar superestimar ou subestimar indicadores, né, parâmetros, né, porque se você coleta só do centro, você pode estar superestimando, né, parâmetros positivos, né, se você coleta também só das bordas, você pode estar subestimando, né, o que tem no material, né, Rafael? E, exatamente. Lembrando, né, que essa amostra seria aquela que você vai coletar para enviar para o laboratório, né, para fazer análise cromatológica de digestibilidade. Sim. Rafael, dentro ainda desse tema, e a periodicidade? Né? Eu abri um silo, eu coleto ali no momento da abertura, eu coleto uma por semana. Como que você vê essa questão de periodicidade de coletas? Legal. Assim, geralmente o que a gente observa nas propriedades é fazer uma coleta, mandar para análise e a partir disso ele vai formulando, né? Eu, na minha opinião, pelo menos a checagem da matéria seca deveria ser semanal no silo, né? Se a propriedade tiver estrutura para fazer diariamente, eu faria, tá? A matéria seca é uma das coisas que ela tem uma variabilidade muito grande ao longo do silo e é impressionante, né, essa variabilidade. Mas, assim, eu considero que pelo menos uma vez por semana a propriedade deveria checar essa matéria seca para ver o que o animal está consumindo, se está coerente. Sim. Né? E se ele tiver a oportunidade de a cada 15 dias, 30 dias, enviar uma análise para o laboratório, eu também o faria, porque é importante, ainda mais assim, é claro que tudo isso vai depender do histórico, né? Então, assim, mais uma vez salientando que todo o processo de ensilagem vale a pena a gente fazer anotações, né? Por exemplo, no mesmo silo eu tenho, o mesmo talhão que está ali, né? Eu tive lavouras de diferentes áreas, né? De diferentes períodos de colheita, com certeza isso vai impactar, né? No valor bromatológico, por exemplo, de uma silagem. Então, assim, acho que esse histórico ajuda muito a propriedade. Né? Uma das perguntas que é muito comum, que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui, tem muita gente que fala assim, Rafael, se eu fizer um cilinho do lado do silo, e aí esse mini silo eu pego e mando ele para análise, né? Eu acho que isso daí tem gente que faz, eu acredito que isso não vai mostrar o que realmente é a silagem que está ali, que as condições são extremamente diferentes. Muito diferente. Então, assim, até, por exemplo, eu vou abrir um silo, eu quero mandar para análise, o que eu geralmente recomendo? Fazer um corte na lona, né, e fazer uma amostragem com uma cavadeira, né, e assim, e aí você consegue aprofundar ali quantos metros for preciso com uma cavadeira, né, e aí depois você coloca essa silagem ali, né, dá uma compactada, e fecha o silo. Eu acho que essa seria a melhor amostra para a gente mandar lá. Então, assim, só fazendo esse adendo, lembrando que é importante, na hora que você for abrir o silo, cortar uma lona, fazer uma asepsia ali, eu lembro de fazer a mesma coisa quando você vai fazer uma cirurgia numa vaca, né, com uma torção de abomaso, por exemplo. Né? Nenhum veterinário vai cortar, né, a barriga de uma vaca sem fazer uma asepsia. Então, assim, não corte a lona do seu silo também sem fazer uma asepsia, porque, assim, a hora que você vai colar ali não vai dar certo, vai descolar, vai entrar, né? Então, assim, tem que ter procedimento, né? Então, eu acho que é só uma
mais uma dica. Mas, assim, voltando à questão da sua pergunta, eu faria pelo menos de 15 a 30 dias, isso dependendo aí do que o nutricionista tá sentindo com relação à produção, seja de ganho de peso ou seja de produção de leite. Legal. Rafael, partindo então para o segundo ponto, né? Entendido sobre a amostragem, agora vamos pensar como você dividiu lá no começo a discussão, né? Aquela amostra que você tira para mandar para o laboratório, mas agora fazer uma avaliação ali do momento, né? Do silo, do processo de conservação. Quais parâmetros, né, que você acha que são interessantes serem analisados, né? A gente sabe que tem muita coisa que dá para fazer ali no campo mesmo, né? Você mede temperatura, valor de pH, densidade do silo, as questões sensoriais, né? Alguns parâmetros sensoriais. Quais são esses parâmetros, indicadores e como que vocês fazem isso no dia a dia aí da avaliação dos silos e das silagens? Legal. Bom, eu acho que é legal isso daqui, eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz uma planilha há um tempo atrás que eu chamei ela de SiliScore, tá? O SiliScore é uma planilha que ela, assim, é como quando a gente vai medir score de vaca, tá? É uma avaliação subjetiva, mas ela tem um objetivo de nos orientar para tentar sentir, para ver qual é a sensibilidade de cada região do silo, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês, para que vocês vejam. Rafael, só enquanto a gente ajusta aqui o compartilhamento, né, deixar um aviso, né, um recadinho. Quem estiver nos ouvindo, né, pelo podcast, né, esse episódio está disponível no YouTube também, certo? Então, se você estiver nos ouvindo agora, né, você não vai ver a planilha que o Rafael está mostrando. Quando você tiver um tempinho, dá uma ida lá no YouTube, aí você consegue assistir o episódio e ver essas imagens todas direitinho, tá? Vamos compartilhar a tela do Rafael aqui, então. Bom, legal. Então, assim, aqui é uma planilha, então, que eu chamei ela de SiliScore, tá? E, basicamente, eu tenho 4 regiões de avaliação na minha face do silo. Eu avalio a região do topo, eu avalio a região do fundo, eu avalio a lateral do silo e eu avalio o centro do silo. Então, assim, eu divido basicamente o silo em 4 regiões, tá? A partir dessas regiões eu consigo tentar entender o que está acontecendo em cada uma, né? E sempre lembrando que o centro, na maioria das vezes, vai ser a melhor região. Então, a minha tentativa é entender, assim, como que eu posso melhorar as outras para sempre aumentar a média, tá? Bom, e como que eu faço essa avaliação? Eu faço ela com base em 4 perguntas aqui. A primeira pergunta aqui é só relacionada com o topo, né? Por exemplo, tem camada preta no topo? Então, a planilha aqui, ela dá a opção de falar se tem ou não tem, tá? Então, eu vou alterando aqui, só para vocês verem. Então, vamos fazer de conta que esse topo tem camada preta. Bom, e eu avalio também as diferentes regiões com base nesses 3 parâmetros. Odor da silagem. Então, assim, por que eu avalio o odor? Tem que tomar muito cuidado na questão de cheirar a silagem, principalmente com lugares onde tem presença de fungos, a gente não recomenda, tá? Mas uma silagem úmida, você sentir ali o odor dela, não tem problema nenhum, tá? O odor, pessoal, nada mais é do que o que aconteceu com a fermentação, né? Então, assim, eu saber como é que processou a fermentação, eu sei ali quais os micro-organismos, né? A temperatura, ela vai me dar a ideia de como que está esse manejo depois da abertura, né? Se ela está quente, se ela está fria. Então, assim, ela me dá essa ideia. E a matéria seca também, né? A gente vai ver que tem matérias secas diferentes ao longo do painel do silo. Então, tudo isso me ajuda a entender como que está a saúde da minha silagem, né? Com relação ao odor, eu divido aqui em 5 diferentes odores. Odor pútrico, que geralmente vem de uma fermentação clostrídica, né? Um odor assim que cheira levedura, sabe quando a gente sente aquele cheirinho de levedura de pão, né?
Então, assim, essa levedura, ela é um micro-organismo que ela é extremamente deteriorador. Né? Tem cheiros aí que eles vão agredir o nariz fortemente, então na hora que eu cheiro ali, chega a arder o nariz, né? Então, geralmente é uma silagem que passou por fermentações indesejáveis, né? Até mesmo tem alguns componentes ali da silagem que pode, alguns ácidos, né? Alguns ésteres, álcoois, né? Diferentes produtos que podem fazer essa agressão mais na hora que a gente cheira, né? E vai ter silagens que agride o nariz, não tanto, e vai ter silagens que nós vamos sentir o cheiro ali, vai estar um cheiro adocicado, ou às vezes ela está sem cheiro. Então isso quer dizer que é uma silagem que ela está aí com uma concentração de ácido lático muito boa. É um dos desejos aí que nós temos num processo de conservação. Tá? Bom, a temperatura eu divido ela também em 5 faixas diferentes, né? Quanto mais baixa a temperatura da silagem, menor. Então eu tenho temperaturas acima de 37, que aí eu considero crítico, né? Sim. Abaixo de 37, abaixo de 28,5, abaixo de 24,5 e abaixo de 20, tá? E a matéria seca não é fazer a matéria seca em si, tá? Mas é pegar a amostra que está ali naquela região. Sim. E eu vou pressionar ela, tá? E quando eu pressiono ela, eu vou ver se ela vai escorrer líquidos facilmente, ou se ela está muito seca e ela tem uma coloração marrom, ou se ela escorre líquidos ao pressionar, não tão facilmente, mas ela escorre, né? Não pressionar um pouco mais. Ela pode umedecer a mão ou a minha mão vai ficar seca. Então, assim, com base nisso, para as 4 regiões, então notem, pessoal, aqui que está a diferença de eu mandar uma amostra para o laboratório e eu fazer uma amostragem para avaliar como que está a qualidade da minha silagem ali no local, né, de uma visão do silo. Sim. Né? No silo, eu faço uma amostra pontual. Estou medindo centro, topo, fundo e lateral. Né? A hora que eu vou pegar a minha amostra que eu estou mandando lá para o laboratório, né, só para vocês lembrarem, né, depois que eu faço lá a amostra do laboratório, eu fiz a coleta lá em M, eu faço uma amostra composta, né, e depois que eu faço essa amostra composta, né, eu estou colocando num balde ali, eu levo essa amostra ali para o chão, eu vou homogeneizar ela, eu vou fazer um quarteamento dela, eu pego essa amostra e aí eu vou vedar ela, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, para levar para o laboratório. Diferente daqui. Aqui nós estamos fazendo uma coleta de amostra pontual. Bom, e depois que eu fiz essas análises, vamos supor aqui, né? Aqui eu falei, ó, agride o nariz no topo, agride o nariz no fundo, agride o nariz na lateral e no centro agride fortemente o nariz. As temperaturas aqui eu coloquei, poderia ser em outras, mas depois que a gente faz essa avaliação, a gente consegue olhar aqui qual que é uma nota de 0 a 100 que está para cada região. Legal. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o topo ficou com 40%, o centro com 47%, o fundo com 67% e a lateral com 67%. E o silo teve um score dele geral de 49,1. Tá? Então, assim, qual que é o grande objetivo dessa planilha? É a gente, uma vez por semana, começar a anotar a saúde do silo. É claro que, assim, o meu score aqui, desejável é que seja acima de 70. Tá? Uhum. E uma outra coisa que isso daqui, ele consegue nos dar a oportunidade de saber aonde que está sendo o grande problema de score baixo. Ó, o centro aqui está baixo e o topo está baixo. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Provavelmente eu tenho uma camada preta, né? Eu tenho um excesso de deterioração. Então, assim, eu tenho que olhar meios de resolver isso. O centro também, poxa, mas Rafael, o centro está ruim por quê? A hora que eu olho aqui, eu vejo que o centro está com uma temperatura muito forte, uma temperatura muito elevada. O que isso pode ser um indicativo? Eu estou tirando ele com uma pá carregadeira, né? E o operador da pá carregadeira está fazendo um manejo errado, né? Então, assim, conforme o passar das semanas, vamos supor, eu fiz uma melhoria lá com o meu operador da pá carregadeira, né? E a temperatura baixou. Então, assim, aí o score do silo aqui do centro, ele já foi para cima e o score geral já subiu, né? Então, a ideia no final de tudo aqui é a gente conseguir
interpretar, né, os sinais que o silo tá nos dando e a gente tomar alguma atitude, seja no momento ali do manejo ou seja referenciando para uma próxima ensilagem. Bom, essa planilha, né, Rafael, muito útil para a gente fazer um acompanhamento do silo, né, e acredito que ela esteja disponível, né, Rafael? A gente pode deixar o link na descrição ou procurar também a página, né, do Dr. Silage para poder ter acesso, né, a esse material, né, Rafael? Sim, essa planilha está disponível. Quem tiver interesse pode fazer contato conosco aí no Dr. Silage, tudo que a gente envia aí para quem quiser utilizar. Legal. Eu vou deixar na descrição aqui, eu deixo o e-mail do Rafael, né? E aí quem tiver interesse, entre em contato com o Rafael para poder pegar. Rafael, bom, tem mais uma ferramenta, né, que eu acho que vocês usam, né? Tem um aplicativo, né, que vocês desenvolveram, né, pela empresa e está disponível para a gente, né? Explica para a gente um pouquinho também sobre ele. Legal. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu comentei um momento atrás, que é o envio da amostra para o laboratório, né? A partir do momento que eu vou enviar essa amostra para o laboratório, a gente tem que, né, fez lá a amostragem, homogeneizou e fazer o quarteamento, né? O que é? Depois que eu homogeneizei toda a amostra que eu coletei ali, eu divido o meu monte de silagem ali em 4 partes. E eu vou pegar 1/4, colocar na embalagem para enviar para o laboratório. Como que geralmente eu gosto de enviar essa amostra? Eu gosto de passar ela naquele filme de PVC que a gente usa em cozinha, e aí ali eu passo aquele filme, né, que ele consegue dar uma liga, vamos dizer assim. Depois que eu passei ele no filmito, eu furo ele com uma caneta e começo a apertar para tirar cada vez o ar. Assim, como a silagem está fermentada e o pH está baixo, eu não vou precisar congelar essa amostra para enviar para o laboratório, né? Então, assim, por ela ser uma silagem, pH baixo, eu fazendo uma boa compactação ali, pressionando ela e depois passando fita, eu vou armazenar ela no ambiente de anaerobiose. Diferente se eu for mandar uma forragem fresca. Se eu mandar forragem fresca, isso já é um problema, né? Porque a planta está respirando, pode ser, ela vai começar a fermentar, então, assim, talvez ela chegue uma silagem no laboratório e não uma forragem fresca. Daí é uma forragem fresca, talvez seja interessante o congelamento, mas a silagem não. Bom, e depois que a gente enviou essa amostra para o laboratório, é claro que a gente vai receber a análise dela, tá? E uma das coisas que eu acabei desenvolvendo juntamente com a Exalc Lab, que é um laboratório da Universidade de São Paulo, da Exalc de Piracicaba, nós criamos um indicador que se chama IQS, isso é para silagem de milho, que é o Índice de Qualidade de Silagem. E a ideia do IQS era a gente pontuar essa silagem com base no processo, né? A gente consegue dar uma nota para ela de acordo com alguns parâmetros, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o IQS, nós desenvolvemos, então, juntamente com a Exalc Lab, e basicamente são cinco variáveis que fazem com que esse índice seja gerado. Matéria seca, amido, FDN, digestibilidade de FDN e KPS, que é o processamento de grãos, tá? Então, assim, com base nesses 5 parâmetros, a gente consegue gerar o índice. E para cada parâmetro, esse daqui é o peso, não é o percentual que nós recomendamos, tá? Mas, por exemplo, o IQS, né, o peso da matéria seca, ele é de 30%. Né? Se a gente somar todas essas porcentagens aqui, vai dar 100%. Então, assim, uma das coisas que a gente considera, a matéria seca é super importante. A gente tem que saber colher a planta. Né? Amido e processamento de grão são as 2 outras variáveis e cada uma tem um peso de 20%. Né? FDN tem 15% e a digestibilidade de FDN também tem 15%. Então, assim, a gente enquadrou esses 5 parâmetros porque a gente vai olhar, né, como eu vou colher, né? O amido, ele é super importante, né? Então, assim, eu preciso trabalhar com híbridos de milho que me deem quantidade de amido boa, né? Eu tenho que ter processamento bom desses grãos, então, assim, eu tenho que trabalhar
com uma colheita eficiente, né? E eu tenho que ter uma porção fibrosa que ela seja aceitável, mas também eu preciso olhar para a digestibilidade dessa fibra. Então, quer dizer, com base nesses 5 parâmetros, a gente criou o IQS. E aí, a gente classifica essa silagem em quatro níveis, né? Ela pode ser uma silagem bronze, prata, ouro ou diamante, né? De acordo com a pontuação que ela tem, né? E para quem leva essa análise lá para a Exalc, ela consegue, então, olhar todo esse ranking, qual que é a média da Exalc, né? Aonde que vai estar a sua silagem. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu não analisei lá na Exalc Lab, mas o site da Exalc Lab tem lá um programinha que você consegue calcular seu IQS. Então, assim, isso aí está acessível para todo mundo. Se você tiver as 5 variáveis dentro da sua análise, você pode calcular o IQS, tá? Bom, e aí a gente consegue mostrar aqui, né, como que está cada parâmetro, né, o valor que a pessoa teve na amostra. Por exemplo, eu peguei uma amostra proposital aqui, ó, a matéria seca baixa, né, para uma silagem de milho, 25%. A média da Exalc Lab no momento estava 33,7%, e aqui a gente mostra onde que é o valor ideal que nós gostaríamos que estivesse. Então, assim, qual que é o grande objetivo do IQS? É dar para o produtor uma ferramenta de falar para onde que ele pode melhorar. Né? Por exemplo, essa amostra aqui tinha um valor de amido bom. Né? Então, assim, talvez o que ele errou aqui foi no ponto de colheita. Né? O processamento aqui estava muito ruim. Né? O ideal é que esteja acima de 65. Né? A média da Exalc Lab no momento estava 48 e dessa estava 37. Digestibilidade de FDN e o teor de FDN. Então, assim, a gente consegue olhar para dentro da nossa amostragem. É claro que o nutricionista vai receber todos os parâmetros para fazer uma formulação, mas o produtor vai ter uma fotografia aqui do que ele precisa melhorar no processo dele para cada vez estar melhorando a qualidade da silagem. Então, acho que esse é um grande, por exemplo, a gente usa muito aí, por exemplo, toneladas de leite produzido por hectare. Eu acho que, assim, é um parâmetro legal. Mas, assim, beleza, eu quero... o fulano teve 1.000 e eu tenho 800. Estou dando um exemplo aqui. Pô, como é que eu posso fazer para melhorar isso? Talvez eu não consiga ter muito critério. Agora, no caso do IQS, eu estou olhando para variáveis aonde que eu posso estar melhorando isso no meu processo de ensilagem. Tá? Bom, e para finalizar, um pouco da questão de avaliação in loco, né, da silagem, eu queria comentar aqui de um aplicativo que a Lalima fornece gratuitamente, para quem quiser utilizar, está disponível na Apple Store e na Google Play, tá? É um aplicativo que ele faz diversas coisas, e uma delas é fazer uma auditoria de silagem, tá? Aqui está... tá em inglês, mas ele está em português, tá? Então, assim, você consegue fazer uma auditoria na silagem, que é avaliar a sua silagem com diversos critérios, por exemplo, de densidade, de pH, de temperatura, e aqui ele gera um relatório, né? Como também ele ajuda, por exemplo, a ajustar a inoculação do aplicador, né? A interpretar um rótulo de inoculante, né, de fazer um cálculo de margem de melhoria no processo. Então, assim, é uma ferramenta que é bastante interessante. Então, para quem tiver interesse, é só fazer o download por essas lojas aqui. Ele é gratuito, né? Para fazer a auditoria da silagem e esse cálculo de margem, ele precisa pedir acesso para a Lalima, mas é só para quem for fazer isso e estiver assistindo esse podcast. É só a hora que for fazer, requisitar isso, é só colocar na observação que estava assistindo aqui esse podcast ou assistindo esse vídeo pelo YouTube, e a gente vai ter essa confirmação e a gente pede a liberação, tá bom? Mas não tem custo nenhum. Tá, João? Então, essa é mais uma forma aí de a gente poder tá avaliando, olhando para a nossa silagem com olhos diferentes, vamos dizer assim, né, Rafael? Bom, Rafael, muito legal. Tivemos a oportunidade, né, de ver ferramentas, né, de entender um pouquinho
parâmetros, dos indicadores e da importância deles, né? E muito legal você trazer para a gente essas ferramentas de campo, né? A planilha, aplicativo, né? O próprio EQS, né? Que está à disposição. Então, acho que foi muito legal, deu para entender bem sobre a amostragem, sobre a avaliação. E acho que deu para contemplar, né, Rafael, qual era o objetivo, né, desse momento aqui de bater um papo sobre a amostragem e avaliação. Sim, Rafael, legal. Eu acho que foi bem interessante esse tema. Ele é super importante. Eu acho que o grande objetivo nosso aqui é dar um entendimento para as pessoas que estão no campo que não é simplesmente uma análise bromatológica, né, que vai te ajudar em tomar decisões, né? Então, assim, olhar para trás. Eu sempre gosto de falar assim, vamos olhar, a gente olha, tá todo mundo olhando o animal, desempenho animal. Vamos olhar no desempenho do silo, né? E para a gente melhorar isso, para a gente enxergar isso daí, eu acredito que esses meios que a gente comentou hoje aqui, ela pode ser uma ferramenta que auxilia. É claro que pode existir tantas outras, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso mais uma vez, a gente está considerando o silo como se fosse um indivíduo dentro da propriedade, começar a ter métricas para ele, porque com certeza a gente vai conseguir fazer uma gestão muito mais facilitada da silagem e a melhoria da qualidade da silagem vai vir como consequência disso daí. Legal. E não só entender, né, Rafael? Não só entender o que você tem na mão ali, aquela silagem pronta, mas também dar ideia sobre o processo, né? E pensar em pontos que precisam ser melhorados e corrigidos nos próximos processos de ensilagem, né? Eu acho que isso ficou bem claro e eu acho que foi muito legal. Rafael, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, né? Obrigado por passar para a gente tanta coisa útil, né? Tantas informações úteis e muito obrigado mesmo por sempre se dispor a participar aqui com a gente e sempre ajudar, né, quem quer aprender um pouquinho mais sobre silagem. Imagina, professor Rafael, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, estou à disposição de todos, né, para quem quiser fazer contato, tem o meu e-mail que é o rcamaral@laliman.com, fiquem à vontade também, vocês podem entrar lá no Instagram, no @drsilas, que sempre a gente troca várias ideias com produtores lá, quem precisar de ajuda, alguma coisa, fiquem à vontade que o objetivo nosso é esse, é sempre estar tentando ajudar com relação à produção de silagem aí. E mais uma vez agradeço aí o convite, fico muito feliz de estar participando aí de mais esse episódio aí com você. Valeu, Rafael. Obrigadão, um abraço. Um grande abraço, tchau, tchau. Bom, finalizamos o 17º episódio. E já estamos nos preparando para o próximo, o 18º, que nós teremos como convidado o Dr. Clóvis Cabreira Jobim, professor da Universidade Estadual de Maringá. Nesse próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de silagens. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva e ative as notificações no nosso canal no YouTube e fique por dentro sempre que a gente postar um material novo aqui para vocês.